Olá, estudante do 8º ano, professores, responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Desejo sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, este aqui é o meu sinal e temos aí como o intérprete e tradutor o Wesley na sequência. Então, vamos à nossa aula e o título já tem uma questão, já começa com uma interrogação. Vamos lá. De quem é a voz no labirinto? Será? Você já ouviu falar em labirinto? Como que funciona a questão do labirinto? Nós iremos ver nesta aula. As habilidades e os objetivos da nossa aula na tela para vocês. Objetivos, né? É pensar nesse contexto que nós vamos usar um texto para fazer a leitura e interpretação. Vamos revisar algo relacionado aos tempos e às vozes verbais, tudo bem? Tempo e modo, vozes verbais. E objetos de conhecimento, iremos fazer análise linguística, morfossintase e ortografia. Professora, qual é o contexto todo que eu fiquei em dúvida nesse quesito objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento é o que nós vamos aprofundar aí, pensar um pouquinho na escrita e o contexto que está aquela palavra, tá? Às vezes vamos pensar assim, um verbo e o contexto que esse verbo aparece ali no nosso texto, tudo bem? Leitura e interpretação de texto, bem tranquilo, né? E quando fala de labirinto, o que vem na sua cabeça, hein? Deixei duas perguntas. Vou dar até um tempo para vocês responderem. Eu sei que de manhã, na anterior, muitos alunos já responderam, mas vamos lá. Você aí, galera, quem está em casa, você já explorou um labirinto em alguma atividade na escola, já fez algum desenho, ou mesmo já participou de alguma questão relacionada a labirinto? E o que é um labirinto para você? Como você definiria um labirinto? A palavra é labirinto ou o contexto de um labirinto? Então, como você vai participar, eu sei que vocês estão assim ansiosos para mandarem as respostas, vou dar um minuto para vocês colocarem aí se conhece o que é labirinto ou como você definiria um labirinto. Um minuto. Provavelmente você já fez alguma atividade relacionada a labirinto, então, ou já fez aquela parte de procurar como que seria a saída na escola, enfim. E o contexto de labirinto? Qual seria o seu contexto? Nós vamos ver outras possibilidades, ou muitas possibilidades. Agora, vamos entender um pouquinho a origem da palavra. Nós estamos nesse momento pesquisando, entendendo como que o nosso vocabulário, o nosso idioma, nossa língua foi formada, que é a junção. Olha só o texto que interessante, ele está dividido em duas partes, farei a leitura e nós iremos descobrir de onde vem essa palavra labirinto. Então, na tela, o texto. Vamos lá. Então, o texto sobre labirintos são duas partes, a primeira parte aqui na tela. Esse texto está no caderno do aluno, tá? Volume 3, página 23 de 2021, ok? É o caderno do ano passado. Esse texto tem no novo caderno, só que ele está modificado, ok? A definição da palavra labirinto. A palavra labirinto, na língua portuguesa, tem origem no termo latino labirintus. Na antiguidade, de acordo com a mitologia, os labirintos eram criados para aqueles que, ao entrar neles, não pudessem mais sair. Eram usados como proteção a locais que deveriam permanecer inacessíveis para pessoas não autorizadas e eram verdadeiras
armadilhas mortais. Interessante isso. Não era só dificuldade para a pessoa acessar, eram armadilhas, ok? A mitologia grega apresenta um dos labirintos mais famosos, né, da história. É o labirinto de Creta. O rei Minos o construiu para manter aprisionado o seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. De acordo com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu, ou Teseu, que na verdade nós falamos Teseu, tá? Que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de novelo de lã usado para marcar o caminho, o qual foi dado a ele por sua amada Ariadna. Alguns falaram Ariadna ou Ariadne, tudo bem? Aparece nesse contexto aí na mitologia. A segunda parte. A palavra labirinto pode ser usada em sentido figurado. Nossa, então a palavra tem um contexto e também um sentido figurado. Vamos ver isso. Significando outra coisa, ou seja, dando a noção de algo confuso ou de difícil compreensão. Labirinto também é o nome de uma estrutura da orelha interna, responsável por nossa audição e equilíbrio. Esse texto está no caderno, foi cedido pelo Marcos e está com algumas adaptações. Então, nós sabemos agora a definição, o que é labirinto, a origem da palavra, né? De onde ela surgiu, os primeiros momentos, tá lá como termo latino. Depois vem colocando a palavra em alguns contextos, lembrando da mitologia grega. Fácil, né? Aí quando diz assim, sentido figurado. Professora, por que falar sentido figurado? Porque existe aquela forma literal do dicionário e não que as outras também não tenham definição no dicionário, mas que nós usamos propriamente para aquele sentido. E outra que a gente pode mudar, como se fosse uma espécie de ironia ou tirar do contexto. Aí nós vamos ver que está no sentido figurado. Tudo bem? É fácil de entender, mas vamos chegar nessa parte. Aí percebam que está falando a definição, como mencionei, depois algum contexto de labirinto, e fala mais ainda, gente, nessa segunda parte, que é o nome também usado para a parte interna do ouvido. Você sabia que sem essa questão, se tiver com algum problema no ouvido, aí nós falamos, tem labirintite. Nós vamos usar. O que é labirintite? Alguma inflamação, né? Que dá esse contexto da pessoa perder até o equilíbrio. Quando a pessoa tem labirintite, ela perde o equilíbrio. Olha que interessante. Então, o labirinto lá na parte do ouvido não está funcionando como deveria. Fácil, né? Entendendo agora um pouquinho sobre o que é o labirinto, eu deixei para vocês esse labirinto tradicional, que normalmente é aquele que é procurar a saída, que conta aí na história da mitologia, que um minotauro estava lá e a pessoa tinha que seguir e colocou um novelo de lã para voltar. Aí deixei também a imagem da parte do ouvido, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Fala assim, nossa, o labirinto, isso, essa parte que a pessoa tem, se não estiver funcionando como deveria, né? Tá com problemas de labirintite, tá bom? Aí eu deixei uma animaçãozinha para vocês entenderem o nosso labirinto. E perguntas, bem fáceis, são fáceis, vamos lá. Após a leitura desse texto, o que nós podemos entender? Qual a finalidade desse texto? Qual o propósito, o objetivo desse texto? E a segunda questão, como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado? Dê exemplos. Então, já dei até os desenhos para aquelas imagens para vocês terem ideia de como poderia utilizar esse termo labirinto e também qual a finalidade do texto. Mas vou dar um minuto para vocês pensarem, responderem e enviarem as respostas aqui no chat. Aguarda aí um minuto. Vamos lá, galera! You want me over, so do it once again, do it once again.
Alguns estudantes aí mandando boa tarde, tudo bem? Bom, boa tarde para vocês. E vêm as respostas também, galera, só aguardando. Então, ficou fácil de entender que o texto ele está passando uma informação, então a finalidade é informar sobre o significado do que é, né, um labirinto e também a origem da palavra labirinto. Tranquilo. Agora a segunda parte. O termo labirinto poderia ser usado em outro sentido, a não ser aquele sentido original, que é um local difícil, que tem armadilha, que a pessoa poderia ser morta naquele local? Qual sentido você poderia ter utilizado? Aqueles que eu mencionei, né? O labirinto, quando é empregado em sentido conotativo, dá a ideia de confusão, complicado. Professor, então, quando eu falo figurado, é um sentido conotativo, né? E se eu falo o sentido da palavra lá, se eu especificar que é o labirinto, que dá a ideia daquele espaço, uma construção, se eu estou falando do labirinto em si como uma construção e você buscar ali uma saída, é o labirinto, origem da palavra. Agora, se eu uso o labirinto na ideia de confusão, nossa, por exemplo, você saiu para uma cidade, você quer a localização, aí ali você começa a andar em círculos ou você não consegue achar uma saída. Nós poderemos falar que ali é um labirinto, porque é algo confuso, complicado. Fácil, né? Então, o sentido conotativo. Por isso que nós usamos o sentido denotativo, é o sentido real, é o sentido que nós usamos aquela palavra, o contexto. E o conotativo é quando eu mudo. Mudei ali o sentido dela, ok? Para outras adaptações. Fácil, né? Normalmente eu gosto de dar o exemplo de conotativo e denotativo da palavra raiva. Quando eu falo raiva, o que vem na sua mente? Aí você pode pensar, raiva, que raiva? Podemos pensar na raiva como a questão da doença transmitida pelo mamífero. Então, a pessoa fala assim, hoje eu estou com raiva. Até brinquei assim, hoje estou com raiva. Aí os alunos perguntam, como assim, professora? Quer dizer que eu estou brava, nervosa, ou estou com raiva porque eu fui contaminada, estou com essa doença? Então, qual é o contexto da raiva? Aí a pessoa tem que associar com as informações ali dadas, tudo bem? Então, raiva, a doença transmitida pelo mamífero, ou mamífero contaminado, ok? Agora, a pessoa está com raiva quer dizer que ela está brava, nervosa, algo assim. Fácil, né? Então, figurado é nessa situação. Deixei mais uma pergunta. Lá no texto, a palavra labirintos está grafada em itálico. Itálico é essa letra inclinadinha, diferente das outras ali. Vocês conseguem até perceber pela maneira que aparece. Inclinada. Por que essa palavra apareceu assim inclinadinha? Então, já percebeu? Provavelmente, quando você vê que aparece uma palavra que está escrita, né, grafada em outro idioma, nós colocamos em itálico. Tudo bem? Alguns textos, ela poderia estar escrito dessa maneira, por exemplo, somente, né, entre aspas, ok? Mas porque para você saber que aquela palavra não é escrita normalmente no nosso idioma daquele jeito. Fácil de entender. Professora, e se for uma palavra estrangeira já faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, eu preciso colocar em itálico ou entre aspas? Não, porque já faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, falar shopping. Você não vai escrever shopping e colocar em itálico. Hot dog, não precisa, porque faz parte do nosso texto diário, ali, do dia a dia. Mas se é uma palavra que foge do hábito de utilizarmos, precisa sim aparecer em itálico, tá? Não se esqueça disso. Agora tem mais aí. Vamos observar a seguinte questão. A parte onde fala do Minotauro. Vamos lá. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Vamos perceber o seguinte, aqui pelas informações. O verbo aqui, construiu, e o verbo nascera dão a ideia de algo passado, algo que já aconteceu. Usamos até o nome, né, passado, mas pretérito. Por quê? Dá para saber ali quem foi construído primeiro? Quando fala assim, o que ocorreu antes? A marcação pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? Dá para você saber quem foi construído primeiro? Se é o Minotauro que nasceu e depois construíram o labirinto, ou o contrário.
O labirinto já existia e quando nasceu o Minotauro foi lá, foi colocado, vamos dizer, no labirinto. Consegue perceber qual a diferença? Então, mandem aí as respostas, tudo bem? Então, acredito que pelo tempo já vou passar respostas para vocês pensarem aí. Construiu e nascera, pretérito, pretérito. Agora, qual que foi feito primeiro? Qual que nasceu primeiro? Foi a construção ou foi o Minotauro que nasceu? Olha só, vamos perceber o seguinte, aí tem essa resposta que eu deixei pronta para vocês. A ação marcada pelo verbo nascera, pois o nascimento do Minotauro foi o que levou o rei Minos, né, a construir o labirinto de Creta. Então vamos pensar o seguinte, para facilitar. Primeiro nós tínhamos ali o Minotauro nasceu, aí quando o rei viu que o Minotauro não era lá uma figura agradável, vamos assim dizer, aí ele construiu o local para esse ser metade homem, metade fera, ficar escondido. Então, percebam isso. Professor, ainda tem mais uma questão. Olha só essa outra aqui. Aqui nós vamos mudar, que é bem parecida com aquela primeira. É uma continuação com uma explicação. O rei Minos ou construiu, no caso construiu o labirinto, né? Ou construiu, para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Perceba o seguinte, se no lugar da palavra nascera, ele utilizasse ali o verbo nasceu, haveria mudança no sentido da oração? Se aqui, ao invés de colocar aqui nascera, o texto estivesse assim, ó, nasceu. Então, você conseguiria identificar o que surgiu primeiro? Se foi primeiro o labirinto ou depois nasceu o Minotauro? Como que funciona? Então, como falamos que se faz parte do pretérito, quando eu uso nascera, nós estamos falando de um verbo mais do que perfeito que está no sentido próximo da gente. Olha só a diferença. Então, se eu coloquei nasceu, mudaria todo o contexto. Eu não saberia informar o que veio primeiro, se foi o Minotauro ou se foi o labirinto. Ok? Então, a explicação está aí. Essa parte nascera marca o contexto cronológico. Assim eu sei quem nasceu primeiro, se foi o que foi criado. Ficou fácil? Eu deixei a resposta ali para vocês. Sim, porque não ficaria marcado cronologicamente que o Minotauro tinha nascido antes e o labirinto foi construído depois. Se os dois tivessem como construiu e nasceu, ficaria difícil encontrar. Agora nós sabemos quem nasceu primeiro. Detalhe importante. Professora, como eu sei que isso aí é pretérito mais que perfeito? Olha só, alguns estudantes às vezes colocam assim, nascerá. Gente, não tem acento. Vou até grifar aqui para vocês. E se fosse nascerá? Tem acento no final do verbo? É ideia de futuro. Pensa como ficaria. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascerá metade homem e metade touro. Então, nascerá futuro, ok? Falará, cantará, com a ideia com acento de futuro. Perceberam aí? Tá? Então, esses detalhezinhos são importantíssimos, porque aí eu sei quem nasceu, a ordem cronológica dos fatos ali. Deixei também para vocês aí entenderem toda a explicação. Aí nós vamos ver agora no momento da interação. Aí eu já menciono novamente. Com nascera, nós utilizamos e entendemos qual ação veio primeiro, ok? Aí, aqui, ó, indica que a ação poderia ter ocorrido antes ou depois da construção do labirinto. Se eu coloco somente o nasceu, ficaria difícil, tudo estaria no pretérito. Mas qual o pretérito mais próximo da gente? Nós vamos ver isso na interação. Então, aguardo vocês na interação, que eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do tempo e a questão principalmente da voz ativa e passiva. Vamos lá!